Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 5, diz assim no verso 13, Mateus 5,13. Vós, Jesus quem está dizendo, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Até aí, irmãos, avivamento é o tema desta conferência. E eu acredito que seja um dos temas mais oportunos, urgentes e pertinentes para a nossa geração. Sem dúvida, os rumos que a nação e a sociedade está tomando, a corrupção do gênero humano, está chegando a níveis tão altos, que só um avivamento é capaz, um avivamento que penetre todas as camadas da sociedade, só um avivamento é capaz de salvar essa nação corrupta. Nós devemos orar por isso? Devemos. Pregar sobre isso? Devemos. Só que eu vejo que existe algo. Deus, quando quer executar os seus planos e a sua obra, muitas vezes Ele faz uso de pessoas. Ele usa instrumentos. Se você estudar a história dos avivamentos, aqueles contidos na palavra, e durante os 2000 anos de histórias, você vai ver o grande despertamento. Ele usa Jonathan Edwards. Ali no condado do conde Nicolau van Zinzendorf, ele usa os morávios. A Inglaterra sonolenta, morta, com as igrejas murchinhas, cultos sonolentos. Deus vai trazer um avivamento e usa John, Charles Wesley, George Whitefield. Ele usa pessoas. Ele faz uso da nossa instrumentalidade. E eu vejo que os cristãos de hoje estão perdendo a sua característica. Precisamos de um avivamento que resgate a característica do crente, que dê a autenticidade do crente, que dê a singularidade do crente novamente. Cada dia que passa estamos mais parecidos com o mundo, não há distinção em nós, estamos nos moldando à sociedade, à cultura e à mente depravada e caída do homem. Um avivamento que resgate o perfil do verdadeiro crente, e é disso que vai tratar o meu sermão, resgatar o perfil do verdadeiro crente, sua singularidade, um avivamento que resgate isso. E você vai ver no decorrer da mensagem o que eu estou querendo dizer. O texto que eu abri está contido no Sermão do Monte. É o maior sermão já pregado, maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte. Pregado pelo maior pregador que já existiu, o Senhor Jesus. No que consiste o Sermão do Monte? O reino de Deus havia chegado. Junto com o reino, o seu rei havia chegado. Agora é a vez da constituição do reino, a lei do reino, o programa de governo com o reino. O Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus, a lei do reino de Deus. Ele descreve o elevado padrão que o súdito do reino deve andar. Mateus capítulo 3, João Batista chama ao arrependimento as pessoas. Arrependei-vos, metanoia. O Sermão do Monte descreve o perfil daquele que passou por metanoia, aquele que se converteu, se regenerou, agora ele se integra no reino, se torna súdito do reino, e agora é dado a ele uma constituição para ele seguir.
O Sermão do Monte nada mais é o elevado padrão em que o povo de Deus deve andar. E como ele inicia o sermão? Com as bem-aventuranças. São 8. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e assim por diante. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são características daqueles que passaram por metanoia. Passaram por metanoia, receberam essas características e agora estão ingressando no reino de Deus. As bem-aventuranças traçam o perfil do verdadeiro crente. O que são as bem-aventuranças? As características do verdadeiro salvo, convertido. Isso é as bem-aventuranças. Você quer saber se você é salvo ou não? Olhe para as bem-aventuranças. Você quer saber se você é verdadeiramente convertido ou não? Veja as bem-aventuranças. As bem-aventuranças também servem como um teste para a nossa conversão. Características. Quais tipos de crentes deve ter? Bom, eu tenho pelo menos 3 das 8. O outro diz, eu tenho 2. E elas são para alguma classe de crentes. Tem crentes superiores que possuem, outros não. Não. Todos os crentes devem possuir todas as bem-aventuranças. Todas as categorias de crentes, o forte, o fraco, o novo convertido, o ancião, todos devem possuir 1, 2, 3, não, todas. Todos os crentes devem possuir todas as bem-aventuranças. Então, do verso 3 ao 12, a exposição do sermão consiste em Cristo delinear o caráter do verdadeiro crente. E ele termina com a última bem-aventurança: bem-aventurados perseguidos pela justiça. O que é isso? A 8ª bem-aventurança é fruto de possuir as demais, fruto de possuir as 7. Por possuir as 7, por ser pobre de espírito, manso, pacificador, quebrantado, chorar, então o mundo recebe isso com hostilidade. Então eu sou perseguido por possuir tais características. Aí vai uma pergunta: qual a última vez que você foi perseguido? Não é pela cunhada, o patrão, o marido, ou porque pagou a conta atrasada. É porque é justo, santo, reto, íntegro. Tal de perseguição está fora de moda, né? Aliás, Jesus falou algo: ai de vós quando todos falarem bem de vós. Tem ímpio falando bem demais de nós. Essa geração não sabe o que é perseguição. Ninguém nos odeia mais. Até o diabo está gostando muito da gente ultimamente. Somos inofensivos. Por que que o mundo odia, repudia? Porque Jesus disse também: vós sois a luz. E quando a luz chega, ela expõe as trevas. É uma contracultura, a cultura do mundo. É um flagrante contra o pecado, então o mundo recebe com hostilidade. Agora no verso 13, que é o texto que eu abri, nós vamos entrar a uma nova sessão do Sermão do Monte. Primeiro, dos versos 1 a 3, vimos o que o crente é. As bem-aventuranças, qual o seu perfil singular. Agora do verso 13 em diante, vamos ver como ele manifesta na sociedade que vive o que ele é. Versos 1 a 13, o que o crente é, suas características. Verso 13 em diante, como ele manifesta o que ele é na sociedade que ele vive. Qual é a função do crente na sociedade que ele vive? E é isso que eu quero falar, é nisso que consiste o meu sermão.